E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Felipe Coutinho, conhecido por seu estilo direto e sem papas na língua, voltou a causar alvoroço nos bastidores do futebol brasileiro. Em uma entrevista que já está repercutindo entre torcedores e especialistas, o comentarista afirmou com todas as letras que não toleraria uma situação que ele considera inimaginável. Se Rafael Veiga, do Palmeiras, resolvesse acertar sua ida para o Vasco da Gama, ele se afastaria imediatamente de qualquer cobertura envolvendo o clube carioca. A declaração, carregada de emoção e surpresa, coloca ainda mais fogo na narrativa sobre os rumos do Vasco, especialmente em um momento em que o clube tenta se reorganizar e fortalecer seu elenco. A fala de Coutinho, longe de ser apenas uma opinião isolada, já começou a gerar debates intensos nas redes sociais, com torcedores questionando se a decisão de Veiga, caso se concretize, realmente poderia provocar tamanha reação no meio esportivo. Essa situação evidencia como certas transferências, mesmo sendo especulativas, conseguem mexer com paixões e influenciar a percepção de jornalistas, comentaristas e fãs de futebol. O impacto de uma possível negociação envolvendo Veiga e o Vasco parece maior do que qualquer movimento convencional de mercado, transformando rumores em eventos midiáticos que ganham vida própria e inflamam discussões em todos os cantos do país. O ambiente do futebol brasileiro, conhecido por sua intensidade e paixão desmedida, encontra no episódio Coutinho Veiga um exemplo perfeito de como um simples rumor pode explodir em escala nacional. Felipe Coutinho não apenas expressou sua opinião pessoal, mas também colocou em evidência uma tensão que existe há anos entre clubes, jogadores e comentaristas. A questão da rivalidade de torcidas e o peso simbólico que certas transferências carregam. A possibilidade de Rafael Veiga, um dos meias mais respeitados do Palmeiras, vestir a camisa do Vasco provoca uma reação emocional intensa, que vai muito além de cálculos estratégicos e financeiros. Para Coutinho, a simples perspectiva dessa transferência é motivo suficiente para se afastar de qualquer envolvimento jornalístico com o time carioca, mostrando que certas decisões no futebol têm consequências que extrapolam o campo e se instalam no imaginário coletivo. Ao mesmo tempo, essa declaração levanta questionamentos sobre a influência de jornalistas e comentaristas nas narrativas esportivas. Até que ponto uma opinião forte pode afetar o debate público e, possivelmente, as próprias decisões de clubes e atletas? O efeito dominó iniciado por essa fala promete movimentar rumores, especulações e debates acalorados nas próximas semanas. A repercussão nas redes sociais foi instantânea, com torcedores do Vasco divididos entre choque e indignação, enquanto fãs do Palmeiras celebravam a projeção de Veiga como peça central de negociações hipotéticas. Felipe Coutinho, conhecido por seu estilo provocador e pela capacidade de gerar engajamento, conseguiu transformar um cenário ainda incerto em tema de discussão nacional. A ideia de que um comentarista poderia abandonar um clube por uma transferência imaginária revela não apenas o peso simbólico de determinados jogadores, mas também a dimensão emocional que jornalistas e torcedores atribuem às escolhas estratégicas dos clubes. A situação se torna ainda mais interessante quando se considera a história recente de Rafael Veiga.
suas atuações consistentes e a valorização que possui dentro do futebol brasileiro. A especulação de sua ida ao Vasco, mesmo que remota, coloca todos os envolvidos em uma posição delicada, obrigando dirigentes, atletas e comentaristas a navegarem em águas extremamente instáveis. Esse tipo de rumor é capaz de alterar percepções, criar narrativas próprias e transformar movimentos de mercado em verdadeiros dramas midiáticos, ampliando a discussão sobre lealdade, rivalidade e interesses pessoais dentro do universo do futebol. Enquanto Felipe Coutinho declarava sua indignação, surgiam análises sobre os possíveis impactos de Veiga no Vasco caso a transferência realmente acontecesse. Especialistas levantam hipóteses sobre como o meia poderia influenciar o desempenho do time carioca, potencialmente elevando o nível do elenco, mas ao mesmo tempo provocando desconforto entre comentaristas e parte da torcida que se apega a rivalidades históricas. Coutinho, com seu jeito explosivo, acaba funcionando como termômetro das emoções que permeiam o futebol nacional, sinalizando que algumas negociações vão muito além de contratos e salários, atingindo esferas pessoais e simbólicas que inflamam discussões em programas de TV, podcasts e redes sociais. A repercussão imediata indica que, mesmo na esfera dos rumores, a reação de jornalistas influentes pode moldar a narrativa e criar uma atmosfera de suspense e expectativa, reforçando a importância do acompanhamento atento de todos os movimentos do mercado. Cada palavra dita por Coutinho, cada análise feita em vídeo ou em rede social serve para manter o público em constante alerta, alimentando especulações que, em muitos casos, se tornam quase tão relevantes quanto a própria negociação do jogador. O episódio também evidencia uma curiosa relação entre torcedores, clubes e imprensa. Enquanto torcedores veem na transferência um drama ou oportunidade, comentaristas como Coutinho estabelecem linhas de posicionamento emocional, criando um efeito dominó de repercussão que se espalha rapidamente. A fala sobre Rafael Veiga não é apenas um comentário. É uma declaração que carrega consigo potenciais consequências de engajamento midiático, onde cada repercussão aumenta o interesse sobre o Vasco, seu elenco e suas estratégias de mercado. A reação apaixonada de Coutinho, ao prometer se afastar caso Veiga venha, revela um fenômeno típico do futebol contemporâneo: a mistura de emoção, rivalidade histórica e influência da mídia, transformando meros rumores em narrativas intensamente seguidas. É quase impossível separar o lado profissional da paixão pessoal nesse tipo de situação. E o público parece adorar acompanhar o desenrolar de um possível escândalo ou impacto, mesmo que nada esteja oficialmente confirmado. Cada especulação é amplificada, cada declaração gera debate, e o futebol brasileiro se transforma em palco de dramas que transcendem o campo e se instalam na esfera emocional de jornalistas, torcedores e atletas. Para alguns analistas, a situação também coloca em evidência a importância da coerência narrativa no jornalismo esportivo. Felipe Coutinho, ao colocar sua posição de forma clara e sem rodeios, estabelece um limite simbólico entre suas convicções e a cobertura jornalística, provocando uma reflexão sobre ética, imparcialidade e a influência de opiniões pessoais. Por outro lado, a especulação sobre Rafael Veiga no Vasco serve para reforçar o papel do rumor como ferramenta poderosa de engajamento, capaz de gerar cliques, comentários e debates intermináveis.
A combinação desses elementos, jogador valorizado, clube histórico e comentarista com influência, cria um cenário explosivo onde cada movimento é analisado com lupa e cada fala repercute de maneira exagerada, mas fascinante. Esse tipo de situação exemplifica o poder do futebol como espetáculo midiático, onde a especulação e a paixão caminham lado a lado, e onde até mesmo a possibilidade de uma transferência pode se transformar em evento de repercussão nacional, mantendo o público envolvido e ávido por novas informações. Enquanto a repercussão da declaração de Felipe Coutinho continuava a se espalhar, surgiam novas hipóteses sobre o possível impacto de Rafael Veiga no Vasco da Gama. Especialistas começaram a discutir não apenas o potencial técnico do meia, mas também as implicações estratégicas e psicológicas de sua chegada a um clube que busca se reconstruir e impressionar a torcida. A ideia de um jogador com tanta qualidade vindo do Palmeiras desperta expectativas altíssimas, mas ao mesmo tempo provoca tensão entre comentaristas, jornalistas e fãs, criando uma narrativa de alta pressão. Coutinho, ao posicionar-se de forma tão enfática, acabou colocando sua própria imagem em jogo, transformando uma simples especulação em tema de debate público e político dentro do futebol. Algo que transcende o campo de jogo. A pressão sobre Veiga, caso a transferência se concretize, seria imensa. Não apenas pelo desempenho esperado, mas pelo simbolismo que ele carregaria como peça central de um rumor que já dominou conversas e programas de análise esportiva em todo o país. A situação reflete como, no futebol moderno, qualquer negociação, mesmo hipotética, pode ganhar vida própria e gerar uma cadeia de reações que ultrapassa clubes e jogadores, alcançando comentaristas e torcedores em igual intensidade. Entre torcedores do Vasco, a notícia provocou um misto de entusiasmo e apreensão, com alguns vislumbrando a chance de finalmente ver um jogador de alta qualidade reforçando o time, enquanto outros temiam que a movimentação pudesse desestabilizar o ambiente interno. Rafael Veiga, conhecido por sua capacidade técnica e visão de jogo apurada, seria sem dúvida um reforço de peso, mas a simples especulação sobre sua vinda já gerava ondas de tensão. Felipe Coutinho, ao afirmar que se afastaria caso a transferência ocorresse, funciona como uma espécie de termômetro emocional para a má opinião pública, refletindo a intensidade com que torcedores e comentaristas vivem e interpretam rumores. A situação demonstra que o futebol brasileiro é muito mais do que tática e desempenho em campo. Envolve histórias pessoais, rivalidades históricas e a construção de narrativas que mobilizam paixão, crítica e expectativa simultaneamente. Assim, cada comentário, cada tweet ou análise torna-se parte de um espetáculo paralelo, onde o drama se constrói em tempo real e influencia a percepção coletiva sobre o jogador, o clube e o mercado. Analistas também começaram a levantar questões sobre o impacto que a chegada de Veiga poderia ter no relacionamento com outros jogadores do Vasco e no estilo de jogo da equipe. A perspectiva de integrar um atleta tão valorizado cria cenários complexos, envolvendo negociações internas, reajustes de funções e até possíveis conflitos de egos. Felipe Coutinho, ao se posicionar publicamente, joga luz sobre esse aspecto frequentemente subestimado: a influência do comentarista na formação da narrativa que cerca negociações esportivas. Seu afastamento hipotético do acompanhamento do Vasco acrescenta uma camada de drama à especulação, reforçando o caráter sensacional que rumores podem adquirir no futebol contemporâneo.
A atenção que o tema vem recebendo não se limita a clubes e torcedores. Também envolve a mídia esportiva como um todo, que se vê diante de uma oportunidade única de explorar a narrativa em múltiplas plataformas, transformando cada possível movimento de Veiga em assunto obrigatório para programas, podcasts e debates online, reforçando o fascínio coletivo sobre o impacto de um rumor bem colocado. No Palmeiras, a notícia gerou inquietação, com dirigentes avaliando cuidadosamente o cenário e medidas que poderiam ser tomadas para evitar que a especulação se transformasse em uma realidade inesperada. A transferência de Veiga para o Vasco, mesmo que remota, despertou questionamentos sobre a valorização do atleta, seu interesse em novos desafios e o papel que rumores de jornalistas influentes desempenham na dinâmica de mercado. Felipe Coutinho, com sua postura incisiva, acabou atuando como catalisador de discussões sobre lealdade, interesses individuais e rivalidades históricas, provando que comentários aparentemente isolados podem ter repercussão real na percepção pública e na estratégia de clubes. A situação se intensifica à medida que a mídia amplifica cada declaração, cada análise e cada comentário de torcedor, transformando um rumor em narrativa quase palpável e tornando impossível para qualquer parte envolvida ignorar o efeito que essas especulações podem ter sobre decisões futuras, engajamento da torcida e clima dentro dos clubes. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto isso, nas redes sociais, a movimentação em torno do rumor ganhou vida própria, com torcedores do Vasco imaginando cenários de vitória e brilho no campeonato. E fãs de Palmeiras questionando se Veiga poderia, de fato, deixar o clube tão valorizado para enfrentar desafios em outra camisa. Felipe Coutinho, com sua declaração polêmica, se transformou em protagonista de um debate que ultrapassa o campo e o mercado, entrando diretamente na esfera emocional de milhões de brasileiros. A especulação cria uma narrativa própria, onde cada opinião, cada postagem e cada vídeo contribui para manter o público engajado, discutindo não apenas a possibilidade de transferência, mas também o impacto simbólico, emocional e midiático que Veiga carregaria caso chegasse ao Vasco. O rumor, portanto, funciona como fenômeno autônomo, capaz de alterar percepções, movimentar torcidas e moldar a forma como clubes e jornalistas lidam com notícias antes mesmo de qualquer confirmação oficial. O efeito dominó causado pela fala de Felipe Coutinho também expõe uma característica fascinante do futebol moderno: a relação simbiótica entre rumor, mídia e emoção do torcedor. A especulação sobre Rafael Veiga gera repercussão imediata, debate acalorado e expectativas quase palpáveis, transformando uma possibilidade remota em evento de interesse nacional. Cada declaração, cada análise e cada comentário nas redes alimentam a narrativa, mostrando que, no Brasil, futebol e emoção caminham juntos e que a opinião de um comentarista pode, de fato, ter peso comparável a decisões oficiais de clubes e atletas. Ao mesmo tempo, a situação reforça a ideia de que rumores bem construídos são ferramentas poderosas, capazes de mobilizar mídia, torcedores e especialistas, gerando histórias que, mesmo sem confirmação, se consolidam como parte do imaginário coletivo do esporte. Coutinho, Veiga e o Vasco se tornam, assim, personagens centrais de uma narrativa que continua a se desenrolar e que promete manter todos atentos,
debatendo e especulando até que o desenlace, se houver, finalmente se concretize. Por fim, a situação evidencia como o futebol brasileiro transcende o campo e se transforma em espetáculo midiático, onde cada rumor ganha corpo, cada declaração cria repercussão e cada expectativa mobiliza torcedores e comentaristas. Felipe Coutinho, ao afirmar que se afastaria caso Rafael Veiga viesse ao Vasco, demonstra o quanto a emoção, a rivalidade e a narrativa pessoal se entrelaçam na cobertura esportiva, tornando simples especulações em eventos de grande repercussão. O efeito é quase cinematográfico. Torcedores imaginando o impacto no elenco, jornalistas repercutindo declarações, clubes analisando estratégias e o público acompanhando cada passo como se fosse parte de uma história épica. Mesmo sem confirmação oficial, o rumor sobre Veiga se consolida como tema central do debate esportivo, mostrando que, no Brasil, futebol, emoção e mídia formam uma tríade poderosa, capaz de transformar qualquer possibilidade em episódio inesquecível. A expectativa permanece, e todos aguardam para ver se esse rumor se tornará realidade ou se permanecerá apenas na esfera da especulação, alimentando paixões, discussões e histórias que o futebol sabe contar como ninguém. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!